Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, aqui é domingo à tarde. Tô tomando um café amargo que eu gosto. E dentro desse livro tem um conto que chama Sem Traumas. Ele é um pouco forte, eu não vou ler inteiro. Como eu li para vocês, aquelas frases da Anne Frank sobre como ela precisava de alguém em quem confiar, porque talvez ela precisasse naquele momento no inferno que ela estava passando. Esse conto aqui eu escrevi, eu acho que provavelmente em 2017, um ano muito difícil para mim. E conforme eu fui escrevendo sobre os meus impasses, Deus me deu uma estratégia, um final, né, do que eu poderia fazer com isso. Daí eu vou estar lendo. Inclusive aqui diz, aquele café descia amargo por sua garganta, mas era como ela gostava. O que impregnava em sua boca e a desgostava era o doce, forte e nauseante que a fizera cair. Enfim. Daí, vou ler só alguns trechos para vocês. Eu vou ler a partir daqui, algum tempo depois. Conforme eu vou escrevendo, na verdade, Deus vai me dando várias respostas, entende? E nisso aqui, no finalzinho, vocês vão ver. Algum tempo depois, deveria ter sido esquecida já e se conformado em ser para sempre quem não era, já que se entregara essa forma oferecida por alguém. Boa tarde, moça. Aceita essa xícara de verdade alternativa? E aí, você aceitou? Eu peguei aquela xícara, tomei aquele café, senti os seus efeitos todos sobre mim. Efeitos? Sim, a confusão mental. Não conseguia me lembrar do que eles falavam. Talvez tivesse esquecido. Queria esquecer o que nunca aconteceu e dói tanto quanto os sonhos não realizados, cujo sofrimento se agrava quando percebemos que nunca serão verdade. Mas se são fatos ruins a seu respeito e nunca aconteceram, não deveriam te trazer alívio? Não. Alívio traz a pena quando há culpa. Sem culpa, nunca conseguiremos sentir paz, somente revolta, tristeza e desânimo. Encaixar-se no mundo, caixão, havia uma caixa para ela, acabara de chegar. Abre logo, vai, quanta ansiedade! E não eram cinzas, nem era de lados iguais, era colorido e assimétrico, apagado no claro e brilhoso no escuro. Tinha cheiro doce e som melodioso. Com o tato sentia prazer e paz, aquilo veio de longe. Para quem iria para o inferno e não foi, receber presentes com laços e corações significava que o céu voltava a se comunicar. O céu também não traz formas e verdades? Sim, mas é um abraço nas nossas curvas, óculos reveladores sobre o que está embaçado ou oculto. E o que é o inferno? Óculos que distorcem formas, ou formas que escolhem partes da verdade ou acrescem ou decrescem. Caixas e mais caixas, envelopes brancos vários. Que triste! Você está triste? Por quê? Já estava gostando dessa moça. Estava? Sim, ela é sincera. É preciso coragem para expor suas fraquezas, medos e dores. Pena que ela sabe as caixas. Sei que eram maneiras de desistir de ser como era, de encaixar-se. É preciso preencher todas as curvas de fora e para isso ela teve que amolecer o de dentro, enfraquecendo o coração e a alma para que coubesse nas pontas da caixa.
E os envelopes brancos? Ela o satisfez. Como? Despediu-se sem dizer coisa alguma. Os envelopes estavam vazios, não? Era seu silêncio, uma postura silenciosa quanto ao que lhe feria, ultrajava. O nome dela era mentira, ela se odiava, eles a odiavam, mas no momento em que tomou aquela xícara de café e viu o inferno sobre si, sua coluna envergou desistente, cheia de dor. Enojou-se deles e de si mesma, vomitou, e quando terminou, viu a verdade. Ela abotoou suas sandálias de plástico baratas, sem entender como de repente elas se tornaram tão caras. Ela botou seu casaco de lãzinha vermelha e entendeu que deveria usá-lo no outono e inverno, nunca no verão. Sentou-se diante de seus envelopes pretos e os rasgou, um por um. Jogou-os para o alto e eles se juntaram novamente e se tornaram brancos. A despedida dela tinha a ver com suas negações, com suas frustrações, com sonhos não realizados? Não, o envelope preto não era preto, ele estava preto. No tempo devido, tornou-se branco. E a carta de despedida? A triste carta deixada para eles. Bom, aí é que está. Ela trocou o inferno pelo céu. Como? Ela entendeu que em vez de cartas de despedidas, poderia haver cartas de apresentação. E foi assim que um dia seu maior sonho se realizou. Milhares de envelopes brancos se espalharam pelo mundo, contando sua história sem adaptações. Houve outros eles e dessa vez seu coração se encheu de felicidade em vez de tristeza. Fim. Quando eu escrevi esse conto, que pode ser até que eu tenha escrito isso no papel, porque assim, teve um período que eu estava levando papel e caneta para onde eu ia, até pro hospital, quando eu ia ficar com a minha mãe. Daí onde eu podia, né, tava numa varanda, num lugar eu escrevia, porque aquilo extravasava, né, minhas dores, enfim, minha vontade de desistir de tudo, né, como eu falo aqui, de despedida. Daí, quando eu fui indo para o final, e assim, eu vou escrevendo por intuição, os livros sempre. Eu não sabia como que tantos envelopes de despedida, envelopes pretos, poderiam... como que eu poderia dar um fim a isso, né? E aí, do nada, Deus me dá esse final. Ela trocou o inferno pelo céu. Ela entendeu que em vez de cartas de despedidas, poderia haver cartas de apresentação. E foi assim que um dia seu maior sonho se realizou. Milhares de envelopes brancos se espalharam pelo mundo, contando sua história sem adaptações. Houve outros, porque no conto inteiro ela está falando desses outros que, né, de quem ela queria se afastar, se despedir, né? Esses outros que a transformavam em uma mentira, que a imputavam culpas que ela não tinha, né? E aqui Deus dá, houve outros, eles dessa vez, houve outros e dessa vez seu coração se encheu de felicidade em vez de tristeza. Isso aí é uma profecia, né? Ela trocou o inferno pelo céu. É assim... eu ia dizer vergonhoso, mas assim... Eu queria mostrar isso para vocês, para dizer o que Deus fez na minha vida. E nessa época eu estava assim... não tinha me batizado ainda, né? Mas eu estava recebendo... quase como se um discipulado, já tinha alguém na minha vida,
né, uma autoridade na minha vida falando de Jesus para mim. Mas eu não sei, não foi essa pessoa, foi o próprio Deus mesmo, quando eu tava falando sobre toda essa vontade de desistir, sabe? De tantas dores, e simplesmente ele entrou no conto e começou a falar sobre as coisas boas que ainda podem acontecer na minha vida, né? Sobre outros, né? Que vão encher meu coração de felicidade em vez de tristeza. Engraçado que aqui eu falo muito sobre a questão das formas, de ter que me encaixar. E eu não sabia, 2017, eu não sabia ainda que eu era autista, que eu era superdotada e que eu sofria muito com essa questão das pessoas querendo que eu me adaptasse, que eu fosse, sabe, que eu colocando formas em mim que não... Eu sofria demais com isso, né? Aí uma forma oferecida por alguém, né? Ser para sempre quem não era, né? Esse sofrimento que eu trazia comigo da vida inteira, né? Ó, essa vomitou, nojo, né? O nome dela era Mentira. E ela se odiava, e eles a odiavam porque não a compreendiam, né? Daí os envelopes, né? A vontade de se despedir, né? E aí que Deus me dá essa ideia, na verdade, essa profecia de você não vai se despedir, na verdade, você vai escrever cartas de apresentação, dizer quem você é, né? E, ó, tem sonho seu para se realizar, tem um mundo aí, né? Para ler os seus livros. Enfim, esse final aí eu tenho certeza, não foi da minha cabeça. Foi o próprio Deus que entrou na história e falou assim, olha, não vai ser assim não. Ela trocou o inferno pelo céu, não vai ser assim não o final dessa história. É isso, eu sinto a presença de Deus nesse final aí. De coisas ainda que eu nem vivi ainda, que Ele ainda tem pra mim. E realmente eu troquei o inferno pelo céu, né? Porque em 2017 foi um ano que eu passei perigo desde o início do ano até o final do ano. E 2018 eu me batizei, 2019 nasceu minha filha. 2021 comecei a publicar meus livros. E já são 6 livros. Mas muitos virão ainda. É isso, esse é um pouquinho de um testemunho também. Um abraço para você, que Deus te abençoe.